estamos começando mais um Região Metropolitana em Debate. Já estava com saudade de vocês, claro. Essa recente viagem me tirou aí do foco nesses últimos 15 dias, mas vocês assistiram alguns programas repetidos. Bom para quem foi entrevistado, porque teve a oportunidade também de conversar com o seu público e você conhecer mais sobre as pessoas. Como você já sabe, o nosso programa pretende, ao longo do tempo, discutir temas comuns dos municípios que integram, esses 13 municípios que integram a região metropolitana, sobretudo no momento político-eleitoral, né? 2016 é um ano de eleições minoritárias. Nós estamos entrevistando muitos dos pré-candidatos que de fato não só têm a responsabilidade com o que fazem, mas principalmente porque pretendem de alguma forma assumir a cadeira de prefeito das suas cidades. Fechando o ciclo de pré-candidatos do município de Lauro de Freitas, eu tenho hoje o privilégio de conversar com um vereador, então vereador, mas que certamente não só tem todo o direito de ser prefeito de Lauro de Freitas, como eu nutro e tenho um relacionamento pessoal de amizade com o vereador Manuel Carlos, o Carluxo. Daqui a pouco, logo após o intervalo, estaremos conversando com o Carluxo sobre o que ele pretende em relação a Lauro de Freitas e principalmente como fazer uma cidade melhor para todos nós. Daqui a pouco, logo após o intervalo. Muito bem, de volta com o nosso programa de hoje. Você que nos assiste, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela atenção, pelas críticas, sugestões. Afinal de contas, isso é feito para vocês. Eu tenho absoluta convicção de que ao longo do tempo nós vamos poder aqui aproveitar a experiência, aproveitar não apenas a experiência política, mas a experiência do cidadão e principalmente da história de vida do nosso convidado de hoje, que é o vereador Carluxo. Ele é vereador de Lauro de Freitas. Mas, antes de tudo, aquela pergunta que é tradicional, você já sabe, eu sempre procuro saber um pouco mais sobre a vida do nosso entrevistado até o momento em que ele entra na política. Portanto, boa noite, vereador Carluxo. Me permita chamar de Carluxo, eu acho que a nossa amizade permite isso, e aqui não tem nenhuma alegoria, né? Você sabe o tanto, ao longo do tempo, essa amizade e o carinho que nós temos, o que não impede que eu tenha o meu papel de comunicador e o seu de político, que são situações absolutamente diferentes. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, doutor Luiz. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com o senhor, fazendo parte desse seu programa, né? Região Metropolitana. Região Metropolitana em Debate. É verdade.
Acho uma maravilha, já estive aqui algumas vezes e me sinto honrado mais uma vez de estar aqui conversando com o senhor, conversando com o seu público, trazendo alguns esclarecimentos, né? Até porque, como vereador, essa é a nossa missão, né? Existe o desejo, sim, mas isso passa, diga assim, acima de tudo pelo desejo do povo, e para que o povo nos conheça é necessário momentos como esse. Quem é esse Carluxo que vem de Itinga e já foi secretário de Educação do município, mas com uma pegada na política, pela simplicidade, pela maneira de ser, mas como é que... Conte um pouco da história. Você não é de Lauro de Freitas, é de Lauro de Freitas, quanto tempo vive aqui, por que Itinga, por que mora em Itinga, o que significa Itinga na sua vida? Doutor Rui, eu sou nascido em Salvador, no bairro do Rio Vermelho, né? Eu estou aqui em Itinga desde os anos 71, quando Itinga, um bairro popular, aquilo ali foi loteado, era uma grande fazenda, né? E foi loteado, loteamentos populares. Eu, como venho de família pobre, naquele primeiro momento, claro, né, procurei algum espaço para onde pudesse exatamente construir minha vida, minha família, e encontrei em Itinga exatamente esse acolhimento. Vi Itinga praticamente nascer, ali não havia absolutamente nada, e hoje é o bairro que o senhor conhece, é um bairro simples, né, um bairro, diga assim, popular, mas de uma grande pujança, né? Sem dúvida. E bastante povoado, bastante querido. Hoje, se Itinga resolver votar, né, em Carluxo, pode somar os outros eleitores dos outros bairros todos, que não chega, me parece, ao número de eleitores que hoje Itinga parece que é o maior colégio eleitoral, né, do nosso município. Sim, o maior colégio eleitoral. Hoje nós estamos com aproximadamente 118 a 119 mil eleitores, onde Itinga está aí com 46 mil eleitores, né? Realmente uma região bastante significativa. Então, se Itinga hoje vota num candidato, os votos que sobram para os outros candidatos, nos outros, já definiu a questão. Mas não vamos falar de eleições ainda. Então, chegou novo, constituiu família e nunca saiu de Itinga. E são quantos anos? Estamos falando de 71? 70. 71, né? De 70 para cá, estamos falando 40 aproximadamente. Então, os meninos todos... São todos filhos aqui de Lauro de Freitas, né? O Elton, né? O Cleiton. O jornalista é o Elton, exatamente. Tem o mais velho Cleiton, né? Que está também se propondo agora, com desejo de ingressar na política. Aliás, já fazia política estudantil. Que é uma escola, né? É uma escola, está no Conselho Tutelar, né, no processo seletivo, entendeu? Conselho Tutelar do município, né, Infância e Juventude. E agora se propõe também, né, a estar mais ativamente na política partidária. São caminhos, assim como o nosso caminho também, né, foi através do trabalho mesmo, polo petroquímico, sindicalista, né? Ainda também um pouco antes do polo petroquímico, praticamente na educação, né? Como líder estudantil, e a gente vai caminhando. E isso nos traz exatamente a política partidária, que nós achamos que é o que constrói socialmente. Né? O caminho para a mudança é através dos seus cargos, através da política, e a transformação começa por aí. Então, como foi candidato a vereador pela primeira vez, quando e quando chegou? Né? Eu fui candidato a vereador pela primeira vez, doutor Rui, em 88. Eu estava ainda no polo petroquímico, fazia parte da direção do Sindiquímica, 88. Perdi 4 eleições para vereador. Eu acho que eu ganhei, porque eu tive um aprendizado significativo, né? Perfeito. Em algumas eleições eu não cheguei a participar, porque não era uma coisa que era uma vontade simples de ser político, né? Eu achava que deveria contribuir sim com a política, porque, como falamos, o que constrói a sociedade é a política. Não há outro caminho para a gente construir uma sociedade justa e igual, a não ser exatamente através da política. Mas tinha o seu trabalho no polo, quer dizer, era um negócio bem dividido entre campanha, fazer... É o fato, é a verdade, né? Uma ginástica. Perdi 4 eleições e tive um aprendizado. Conheci a cidade de Lauro de Freitas, conheci Itinga, conheci exatamente as várias áreas de atuação de um político. Isso é necessário para o nosso aprimoramento pessoal e também para servir a sociedade. Perfeito, cara. E aí chegou e encontrou uma Câmara de Vereadores, como diz o outro, que tem, eu diria, suas qualidades e seus defeitos. Verdade. Dizem que política
a arte de negociar, mas que também é a arte de se cometer absurdos. E eu prefiro a sua opinião. Como é que é conviver num ambiente com seus pares, também eleitos pela sociedade, pelo povo, pelo eleitor, que são legítimos representantes da cidade? Quer dizer, um bairro, uma região pode até eleger um vereador, mas na medida em que ele é eleito para defender os interesses da cidade. E essa experiência de vereador, como é que o senhor vê? E o trabalho da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas? Hoje nós temos uma Câmara... a sua segunda legislatura, né? Enquanto vereador, né? Enquanto vereador. Hoje nós temos uma Câmara bastante plural. Nós temos exatamente pessoas de várias formações, isso é muito importante, pessoas, diga assim, de religiosidade diferente, pessoas de bairro diferente. Isso é extremamente significativo, né? Nós entendemos que, claro, há um nível bom de debates, né? Nem sempre a gente concorda, e é assim, não é para estar concordando que nós estamos ali, mas para estar contribuindo, né? Aprimorando algumas possibilidades, votando naquilo que é positivo, que achamos, nosso ponto de vista, né? Da nossa consciência que é positivo, que ajuda a sociedade. Rejeitamos também outras situações que entendemos, né? Que não qualifica a questão social. E às vezes somos convencidos, às vezes convencemos, né? E continuamos fazendo um trabalho que realmente é mistério do vereador. O senhor acha que... Eu vou ter que chamar você, eu sei que o vereador... Mas não, fique à vontade. Mas, Carluxo, você... Amigos mesmo. Muito obrigado. Você, que foi vereador na gestão passada, e, evidentemente, também teve a oportunidade de ser secretário de Educação, e eu vou perguntar sobre a nossa educação, hoje no município, mas a legislatura, quer dizer, a equipe que esteve de vereadores na gestão passada, comparando com esse ano, houve um amadurecimento ou houve uma involução? Doutor, essa pergunta ela é bastante complexa, não é? Do ponto de vista, diga assim, para a cidade. Eu acho que hoje a Câmara tem uma qualificação pelo menos técnica melhor, pelo menos técnica, do ponto de vista de formação dos seus representantes, né? Ela está mais plural, mas o nível de debates, ele realmente não mudou. Ele não mudou o nível de debates. Eu acho que é uma Câmara que ela pode ser, eu posso considerar similar, né? Sou praticamente, ainda me acho novo na política, do ponto de vista, diga assim, da gestão mesmo, de estar na gestão. Tenho aprendido muito com vereadores, mas a primeira legislatura para mim, inclusive, por ser a primeira, eu acho que foi mais interessante. Havia um aprendizado maior, maior, e um debate, diga assim, de forma mais popular, estava mais próximo da comunidade, né? Hoje a gente percebe uma certa elitização da Casa Legislativa. Interessante. Quer dizer, há um distanciamento, digamos assim, com o povo, com uma representatividade maior, ou o nível de debate ficou mais elitista do que algo mais próximo da sociedade? Eu acho que a Câmara, e à medida que a cidade cresceu, ela se tornou mais interessante do ponto de vista da participação de toda a sociedade. Nós vemos que no passado, as pessoas que faziam parte exatamente da Câmara eram pessoas muito humildes, que vinham dos bairros populares, e essas pessoas conheciam exatamente as suas necessidades mais imediatas, né? Hoje, com o crescimento da cidade, há um interesse maior, né, se amplia essa visão. Né? E diante dessa ampliação a gente percebe que os debates mudam, né? Eles são diferentes. Hoje a gente já debate mais assuntos mais complexos, né? O povo debatia a cidade como a coisa mais imediata da sua necessidade de melhorar, diga assim, o asfalto, melhorar, diga assim, a rede de esgotamento sanitário, melhorar a questão da iluminação que se faltava em alguns bairros. Hoje a gente tem uma maior complexidade, hoje a gente já se debate mais a questão empresarial na cidade, a gente já debate mais essa questão da verticalização urbana, a questão do trânsito na cidade, né? A mobilidade urbana, quer dizer, coisas num conjunto maior, né? Então, e não pontual o menor. Há essa diferença, né? E isso é bom, porque a cidade não é mais a mesma cidade, a cidade cresceu. E sobre o aspecto da responsabilidade? A gestão anterior era mais responsável do que ela? A equipe de vereadores
era mais responsável com a cidade, ou não se pode fazer esse tipo de comparação? Olha, nós podemos dizer o seguinte, a Câmara de Vereadores, ela se pauta muito exatamente também no desejo do gestor, né, do prefeito ou prefeita, até porque os grandes projetos têm sua origem exatamente no executivo, os grandes projetos. Então eu acho que a gestão anterior, embora eu seja também um pré-candidato a prefeito, eu acho que teve maior responsabilidade com a cidade, né? Claro, teve acertos e teve equívocos. Sim. Mas o comprometimento foi maior. O comprometimento foi maior. Não se pode negar isso. Não se pode negar isso, e a sociedade está, né, dizendo isso, inclusive no nível das pesquisas acontecidas, o nível de rejeição, o nível de cobrança, tudo isso faz nos entender que há uma lógica de responsabilidades, né, no sentido de que a gestão anterior, com todos os equívocos, com todos os erros cometidos, ela teve uma responsabilidade maior com a cidade do que a atual gestão. Você me disse que o seu ciclo de vereador, ele, nesses 8 anos praticamente, ele não se fecha, mas ele acumulou experiências muito importantes com a legislatura, mas que chegou a hora de executar. Chegou a hora de... O vereador quer muito, mas pouco pode. Porque o âmbito do legislativo não o torna um executivo, salvo, no seu caso, por exemplo, foi um agente transformador enquanto secretário da Educação do nosso município. Mas, enquanto vereador, a capacidade das respostas à população, você sempre se queixou disso, de querer buscar respostas e essas respostas estarem travadas. Daí, esse ciclo amadurecer a tal ponto que o senhor sai pré-candidato a prefeito. Isso tem muito a ver, em querer executar, tem muito a ver com a sua decisão ou não? Não vai responder agora. Logo após o intervalo, nós estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, o vereador Carluxo I, evidentemente pré-candidato do seu partido à prefeitura de Lauro de Freitas. Daqui a pouco, logo após o intervalo, muito mais Carluxo pra gente aqui. Então. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje, você já sabe. Olha, tem uma coisa que é preciso entender sobre o vereador Carluxo. Ele fala manso, ele vem devagarzinho, conversando, mas, como diz outro, na hora da tribuna e na hora de tomar posições, é impressionante. Claro, em absoluto jamais, pelo menos no meu conhecimento e nas relações pessoais, nunca vi dizer que ele ultrapassou os limites do respeito e da formalidade, o que é muito bom, porque a gente sabe que tem um guerreiro, como diz o outro, que não perde a linha em relação àquilo que acredita e na defesa do que
efetivamente acha correto. Mas a responsabilidade de um vereador com a cidade, ela não é maior nem menor do que qualquer outro agente público. A diferença é de que foram eleitos e são pagos com os nossos recursos, né, com os nossos impostos, para executar a sua missão. E aí vem sempre a minha pergunta, afinal de contas, até que ponto ser vereador do nosso município, que antes não eram remunerados, depois passaram a ser remunerados. Aí a pergunta vem, a remuneração influencia ou não alguém a querer ser vereador? Eu vou aproveitar esse momento e fazer essa pergunta ao nosso Carluxo. Carluxo, ser vereador, a grana, a remuneração de um vereador é aquilo que... não é o seu caso, eu tenho absoluta convicção, mas aquilo chega a nortear as pessoas. Eu quero ser vereador porque eu vou ganhar dinheiro. Isso é uma realidade ou não? Em alguns casos sim, doutor Juventus. Em alguns casos sim. A gente percebe que para que alguém tenha um desejo político, é necessário ter uma história, né? Sim. Às vezes nós percebemos, por exemplo, o cara é o quê? É presidente do seu time de futebol, daqui a pouco ele está liderando o seu bairro, está liderando o seu condomínio. Então, isso vem numa crescente, né? Sim. Alguns casos ou outros, a gente percebe que pessoas que não têm absolutamente nenhum, diga assim, envolvimento social, né? Não tem nenhuma bandeira, se coloca para ser vereador. Tem o direito, claro, tem o como direito, cidadão, tem o mas direito. sem história. Mas eu imagino exatamente que haja essa possibilidade também, de achar que vereador é algo que pode construir pessoalmente a sua própria vida. Vou comprar o poder. Ter um bom salário, né? Vou ter um poder. Não deixa de ser um bom salário, e eu acho que é digno o trabalhador ter um bom salário em todas as profissões. Então, em alguns casos, eu acredito que possa haver pessoas, né, que imaginem que a política é uma forma de ganho pessoal. Né? Pode haver esses casos, sim. Agora, o que nós temos visto são um número grande de lideranças, realmente, de pessoas que têm lutado pelas suas comunidades, se colocando como candidatos a vereador. Isso é maravilhoso quando as pessoas pensam assim, né? Trazer exatamente para as suas comunidades, trazer para o seu município, para o seu legítimos representantes. Uma representatividade que ele acredita que possa ter e tem, né? Porque são pessoas que conhecem a realidade em que vivem. Bom, agora a gente vem para uma situação que é quando o vereador, já experimentado em relação ao legislativo, obviamente ele sai pré-candidato do seu partido para enfrentar um processo eleitoral, claro, na condição ainda de as convenções estarão vindo, estão chegando aí, e o seu nome naturalmente deve ser ratificado dentro da escolha do partido para representar nesse processo eleitoral. A primeira pergunta é: o senhor foi secretário de Educação durante um período, e eu sempre achei, e veja você como é a natureza humana, a gente sempre acha, cada um tem a leitura e diagnóstico sobre as coisas e aquilo que pensa. Eu sempre achei que Lauro de Freitas teria a obrigação, por ser um município pequeno, o terceiro menor município do nosso estado, geograficamente falando, e a 7ª, 8ª economia da Bahia, que ela deveria ser modelo para outros municípios em diversas áreas. E a educação, para mim, seria uma referência. Ou seja, nós teríamos aqui todos os motivos para que uma pessoa, independente da classe, da faixa financeira, faixa de renda, o nível de renda que tem, que ela pudesse ir, vou colocar os seus filhos em escola pública, na rede municipal de ensino. E ao longo do tempo, as coisas, em vez de melhorarem, elas desceram a ladeira. Os resultados, os índices que medem a avaliação do ensino, elas só fazem cair. O que mudou na sua gestão, não é, para hoje? Não é? O que houve? Por que a gente não tem uma educação? Ou eu posso estar enganado. Talvez eu esteja perguntando a algum vereador, mas um pré-candidato, de não, Rui, a educação nossa vai bem, eu não sei, mas a informação que eu tenho
é de que a educação em Lauro de Freitas não vai bem. Doutor, é um fato. Nós também acreditávamos e gostaríamos, né? Lauro de Freitas é uma cidade que a gente pode refutar como uma cidade universitária. Várias universidades aqui, particulares, né? Hoje nós temos, inclusive, sendo implantado aqui em Tinga, também naquela região ali, o IFET, Instituto, né? Tecnológico. Que até agora não foi inaugurado, já tem um bom tempo. Também por esse caso, diga assim, busca exatamente do gestor, porque eu acho que já poderia estar exatamente buscando essa possibilidade. Nós temos aqui a UNEB funcionava ali naquele espaço onde foi da Polifux, né? Sim, inclusive nós nominamos naquele período ali o PUSAI, Polo Universitário Santa Maria de Pitanga. Hoje, alguns cursos técnicos estão funcionando ali onde era o Cadete Mirins, né? Ali no centro. Sim. E, infelizmente, a gente vê um decréscimo do ensino fundamental, né? Diga assim, um apelo de qualidade. Em 2005, quando nós assumimos a Secretaria da Educação, o senhor percebe que nós encontramos exatamente uma educação completamente desorganizada. Tivemos, inclusive, aquela condição, diga assim, vergonhosa de termos uma das escolas do município, que foi a Escola Esfinge, como uma das 10 piores do Brasil, com aquela média 0,1 no IDEB. Exatamente. Acredito até que o IDEB, que o pessoal do MEC foi generoso, não quis dar um 0, botou um 0,1 ali. Entendi. Por generosidade, porque era muito ruim. Os nossos profissionais, a maioria não tinha exatamente a qualificação necessária, eram professores, diga assim, alguns até leigos mesmo, né? Pessoas que, né, tinham um problema muito sério. E a gente... Ou seja, assim, nenhuma qualificação para o ensino. Muito ruim, muito ruim. E nós tivemos a felicidade de, dentro, inclusive, dos quadros da prefeitura, dentro do debate com o sindicato, as prof, né? Termos alguns nomes que eram interessantes, mas estavam esquecidos. E essas pessoas, por conhecer a educação local, não importamos ninguém, mas aproveitamos, né, o que tinha de melhor aqui na cidade. E isso deu algum resultado. Nós, ao sairmos a entregarmos a pasta em abril, que era o nosso prazo, devido ao nosso desejo de estar na Câmara de Vereadores, concorrer à eleição, nós saímos em abril de 2008, ficamos 3 anos e 4 meses. E houve um crescimento, sim. Deixamos o IDEB a nível nacional, né, em 4,4 era o nível do IDEB. Né? O IDEB, todos nós sabemos que é a medição, né, feita pelo MEC, que é o instrumento que se tem para medir a qualidade da educação. É o IDEB que se mede. Né? E naquele momento nós tivemos a felicidade de fazer coisas interessantes. Implantação das creches municipais, que não havia creches aqui no município, implantação e aprimoramento do ensino infantil, né, que são as crianças de 4 e 5 anos. Né? Ampliamos o nível de matrículas no nosso município, né? Saímos de 21.600, se eu não me engano, se não me falha a memória, alunos, para quase 27 mil. E houve todo um trabalho voltado para isso. Os coordenadores pedagógicos não existiam na rede pública. Quem coordena, quem orienta a educação são os coordenadores pedagógicos. Né? Nós criamos, né, através de um projeto de lei, criamos a função de coordenador pedagógicos e fizemos o concurso público. Já havia 7 anos que não havia concurso público na cidade, né? E na gestão, na gestão de Moema, da qual fui secretário, houve, né, o concurso público e mais de um concurso público, inclusive para a educação. Isso fez com que houvesse uma melhoria, né? Implantamos um sistema de transporte que a gente sabe da dificuldade das nossas crianças em estar se locomovendo para a escola. Sim. Nós demos a possibilidade de eles terem transporte escolar para que fossem para a escola. Demos a possibilidade que eles tivessem o fardamento, né, para que estivessem, né, a possibilidade também de estar todos organizados íntegros. E tudo isso foi importante. Tudo foi importante. Deu uma nova cara à educação. Deu uma nova cara à educação. Além do fato de que houve qualificação, sim, dos profissionais, houve incentivo, houve reconhecimento. Né? Não se faz exatamente a educação também com profissionais, com professores desmotivados. Houve um fator de motivação. A gente percebe que os vários, diga assim, direitos dos profissionais da educação não eram respeitados, né? Não se tinha uma licença-prêmio para estudo, não se tinha absolutamente nada. E tudo isso foi exatamente feito de forma a gente dar uma melhorada na educação. E houve isso.
Infelizmente, né, após esse período, as coisas começaram a voltar ao estado anterior, né? A gente percebe que há uma evasão Se mudou escolar. nessa gestão vários secretários. 4 secretários. Foram 4 em secretários? 3 anos e 7 meses do governo, né, atual. Perde o eixo. Já houve 4 secretários diferentes, né? E nenhum deles tem conseguido exatamente fazer com que a educação tenha qualidade. Então, aquele meu desejo de ter uma educação modelar no município, a gente poderia dizer hoje muito claramente que nós estamos muito mais distantes dessa possibilidade. Muito mais distante dessa possibilidade. Infelizmente. O senhor sabe o seguinte, nos países desenvolvidos, o número de aulas é muito maior do que aqui. Aqui, todos nós conhecemos um pouco da educação e sabemos que a lei de diretrizes e bases da educação, ela orienta um mínimo de 800 horas aulas ou 200 dias letivos. A gente trata o mínimo, a gente consegue dar o mínimo aos nossos alunos. Ou seja, já trabalha pelo mínimo. Já trabalha pelo mínimo. E não consegue exatamente cumprir essas 800 horas aulas ou esses 200 dias letivos, né? Isso é muito ruim, não há qualidade, não tem qualidade. O senhor percebe o seguinte, se a gente for fazer uma analogia com o esporte, né? Os bons atletas são os que treinam mais, têm mais tempo exatamente de atividade, né? Então, nossos alunos também, para que eles possam ter maior, diga assim, aprendizagem, eles têm que ter um maior número de aulas. As aulas, sim, eles têm que estar mais na sala de aula, estar mais dentro da escola, para que eles possam ter um melhor aprendizado. Como é que você avalia a importância da escola em tempo integral? Ah, maravilha. Eu acho que, infelizmente, nós ainda estamos um pouco distante, né? Porque a educação é cara e o Estado não oferece exatamente os recursos naturais, os recursos básicos para que a gente tenha exatamente a escola em tempo integral. Você vê, hoje nós tivemos uma evasão escolar no ano passado de mais de 4 mil alunos. Evasão de 30 mil se caiu para 4 mil alunos. De 30 mil alunos se caiu para 26 mil alunos, né? Além do IDEB, que de 4,4 no ano passado chegou a 3,9 e esse ano a gente sabe que vai cair ainda abaixo de 3,9. Temos também uma situação de que a escola em tempo integral seria necessário a gente dobrar o número de escolas, né? Se hoje, pelo menos, dobrar o número de escolas, porque para o jovem, o adolescente, a criança estar na escola em tempo integral, né, a gente não teria que ter 2 turnos. A gente tem hoje 3 turnos, né, manhã, exatamente, tarde e noite. Para ser tempo integral, esses garotos que chegassem para amanhã tinham que sair às 17 horas. Onde estariam esses garotos que chegam às turno da tarde? Para isso a gente precisa dobrar a nossa rede escolar, para dar essa possibilidade. Além de dobrar a rede escolar, nós temos também que ter a possibilidade de dobrar o número de professores que temos, né? Tem que investir para atender essa demanda. E os investimentos, infelizmente, não chegam, né? O que nós temos que fazer é orientar bem o que temos, né? E fazer com que exatamente esses garotos possam aproveitar o máximo o tempo que eles têm, que são essas 20 horas semanais de aula. Então, na sua plataforma, quer dizer, eu sei que nós conversamos sobre estar construindo, já, claro que ouvindo as lideranças, as comunidades e tal, esse programa de governo que virá, evidentemente, após a confirmação da sua condição de candidato e não mais de pré-candidato, como acontece agora na nossa conversa. Mas essa prioridade de educação, ela será absolutamente consistente no seu programa de governo? Tem que ser consistente, né, doutor? O senhor sabe que a minha origem toda, praticamente na ação pública, iniciou-se na educação, né? O polo petroquímico, como sindicalista, é um processo educacional, né? Onde o processo de luta educacional, a gente tem que qualificar os nossos colegas. A visão do trabalhador, né? Isso é importante. Para que a gente possa exatamente alcançar o nosso objetivo de felicidade. E qual o objetivo de felicidade das pessoas? Exatamente construir as suas vidas. Qual o passo fundamental para que possamos exatamente construir a educação, né? A base. Então, a gente tem que estar focando, né, em todas as áreas de atuação, mas dando uma prioridade exatamente máxima para a educação. Ou seja, o norte do governo, claro, eu tenho certeza de que além de sanear as dívidas, quem quer que sente daquela cadeira de prefeito, em Lauro de Freitas vai ter que sanear as dívidas do município, porque a expectativa que se tem é de que o tamanho do déficit, do tamanho da grana
E acho isso interessante, e aí eu vou lhe deixar essa colocação. Poucos municípios do nosso estado, eu diria que quase a metade dos municípios da Bahia, ou seja, dos 417, quase 200 municípios não têm receita própria de 35, 40 milhões no ano. Lauro de Freitas, o terceiro menor município do estado, ele tem mensalmente essa receita própria. Claro que alguém vai dizer que caiu agora por causa da crise e tal, mas vamos colocar em 30 milhões. Essa receita mensal própria de Lauro de Freitas, ela não chega a ser de quase a metade dos municípios baianos a receita anual. E como é que você pode dizer que não tem dinheiro numa gestão? Como é que o senhor enxerga hoje esse grau de endividamento do nosso município? Não vai responder agora. Logo após o intervalo, estamos de volta com o nosso convidado para falar sobre como gastar melhor o orçamento de um município. Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje. Você já sabe, eu estou conversando com o vereador de Lauro de Freitas, o vereador Carluxo, Manuel Carlos, que é pré-candidato do PSB à Prefeitura de Lauro de Freitas. Evidentemente que as convenções virão por aí, mas eu já tive a oportunidade de convidar todos, praticamente agora se encerra o ciclo de todos os pré-candidatos nominados, enfim, nesta campanha importante que teremos nessa 7ª, 8ª economia do nosso estado. Mas eu tinha deixado uma pergunta: como a chegada do Carluxo à prefeitura, né, a ser prefeito, sentar e receber um problema que seria o endividamento do município como Lauro de Freitas. E então, o que fazer? Qual o tamanho desse rombo? Boa pergunta, né? Pergunta difícil, né, doutor Rui Pontes? Primeira coisa é a seguinte: nós entendemos que o atual prefeito Márcio, quando era vereador, ele na Câmara, por várias vezes, meu colega, sentávamos um ao lado do outro, e ele dizia: dinheiro tem, falta que administre. Eu não sei exatamente como é que Márcio se perdeu e consegue fazer com que a cidade chegue ao nível de endividamento que nós vemos. Inclusive, ele já buscou, e a própria Casa Legislativa, em 2 momentos, já o permitiu tomada de empréstimos. Eu lembro, Desembahia, né? Um dos empréstimos Desembahia. Né? Eu acho que no primeiro momento a gente, eu acho que o empréstimo... Ou seja, a conta está ficando para ser paga. Ficando para ser paga.
E nós entendemos que naquele momento era muito importante a gente até conceder esse crédito suplementar ao prefeito, pelo fato de que o projeto era importante. Sim. Hoje nós vemos que parte dos nossos espaços, diga assim, de atendimento das secretarias são todos aluguéis, e aluguéis muito caros, né? Temos uma história da construção do CALF, sempre administrativo Lauro de Freitas, que é uma coisa que vem mais de 10 anos, 15 anos, e essa coisa não se realiza. É verdade. Ele apresentou à Câmara de Vereadores uma conta onde o que se economizaria com esses empréstimos pagaria exatamente o CALF e se faria muito mais pela cidade. Por isso o centro administrativo sairia com essa economia. Com essa economia. Saiu inclusive esse empréstimo, né, o convencimento foi feito em cima desta situação. Uma outra questão interessante, doutor, é que durante esses 3 anos e 7 meses de março, ele já fez 2 reformas administrativas. E essas 2 reformas administrativas simplesmente para criar cargos. Acomodação política. Acomodação política. A primeira foi em novembro de 2013, onde se criou quase 500 novos cargos. Isso é muita coisa, né? Inchando a máquina. Inchando a máquina. Agora, mais recentemente, mais 50 novos cargos, onde quase 15 desses cargos para compor o gabinete do prefeito, que já é um grande gabinete. Hoje, a renda do município está comprometida só com folha em mais de 60%. É folha. Isso a lei de responsabilidade fiscal exatamente. Contraria a lei, certo? Agora ele faz o que? Mas isso não torna inelegível um prefeito, não? Pode tornar inelegível, sim. Ele tem uma questão que ele foi, inclusive, instado pelo Ministério Público a reduzir essa folha, né? E agora, às vésperas praticamente das eleições, ele está com mais de 2.000 demissões, não é? O senhor sabe que nós temos aí, inclusive, a questão do passivo das pessoas que saíram, que são... As pessoas não receberam as suas decisões. Né? Isso é um direito que as pessoas falam em quase 5 milhões de decisões da Conselho do Parque. Quando nós, no período que fomos convidados em janeiro, para ajudarmos no governo, fazermos parte do governo, nós colocamos para ele algumas questões. Dentre as questões, nós procuramos saber, sim, e como é que fica a questão da empregabilidade, dessas pessoas que têm, diga assim, suas indenizações a receber, e ele nos garantiu que toda essa situação seria resolvida. Né? Eu lembro que foi um dos compromissos. Foi um dos compromissos firmados. E, infelizmente, nada foi resolvido. Muito pelo contrário, o que a gente viu foi exatamente a usurpação do direito das pessoas, né? E essa questão do desemprego, né? Que pegou a gente. Mas isso aconteceu em todo o Brasil. A gente não viu esse nível de desemprego em Salvador, em Simões Filho, em Camaçari. Todos nós estamos sofrendo com o mesmo problema da crise. Mas por que essa crise em Lauro de Freitas era mais forte? Era maior do que o Brasil, né? Todo. Né? Responsabilidade que o prefeito não tem. Se nós olharmos, doutor Rui Pontes, o senhor vai chegar em Lauro de Freitas, vai ver um número de obras começadas e não concluídas. Está lá abandonado uma série de obras. A gente fica triste quando a gente chega em Tinga, Parque São Paulo, Areia Branca, Vida Nova, e a gente vê o prefeito, ele quis, né, fazer a sua história dizendo que foi o cara que mais construiu na cidade. Não é assim, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, tem que construir o que é necessário realmente para a sociedade, o que é necessário e urgente se constrói, o que não é tão urgente, vamos priorizar, diga assim, a manutenção que já temos. Não há necessidade de nós construirmos escola em determinado bairro se a nossa demanda escolar está sendo suprida pela escola que temos. Entendi. Não é verdade? A gente está vendo o fechamento de postos médicos, o programa Saúde da Família está sendo exatamente abandonado, se fez o concurso exatamente para a contratação dos agentes de saúde e já praticamente venceu, né? Foi feito no início do governo, está vencendo agora em 2016, e as comunidades completamente, diga assim, desassistidas com o problema da saúde, né? Com o fechamento de mas quando se fala da UPA de Tinga, não sei das quantas, quer dizer, vai abrindo coisa e vai fechando... Uma coisa boa, a UPA de Tinga, sim, mas é um pronto atendimento. Né? O problema de saúde da família é uma coisa que é continuada, é um outro programa, né? A UPA de Tinga é uma coisa boa.
E foi começado no governo passado, ficou 20%, 30%. Quase não sai. Quase não sai. Foi necessário que um grupo de vereadores, inclusive eu estive presente, estivéssemos no Ministério Público para obrigar exatamente a que se concluísse aquilo ali, se entregasse para a sociedade. Era dinheiro público praticamente, estava enterrado ali. Vários outros, que a gente poderia dar vários outros exemplos com relação a isso, né? Então, esse aumento, 17 secretarias do município, não sou contra o número de secretarias, mas o número de cargos que se tem, cargos públicos para apadrinhar, é uma exorbitância isso é muito grande. Não há prefeitura, por mais dinheiro que tenha, que vá segurar exatamente essa forma de gestar, né, com total irresponsabilidade. Total irresponsabilidade. Claro, doutor, que qualquer um dos pré-candidatos a prefeito que venha lograr êxito nessa eleição, terá que se fazer sem auditoria pública mesmo, porque ninguém vai botar a mão exatamente nessa coisa sem saber o que é que tem. Né? Sob pena de pagar por omissão. Sob pena de pagar por omissão, né? Então, eu acho que tem que se ter, sim, uma auditoria pública, né, das contas que aí estão, saber exatamente o montante de dívida, de que forma essas dívidas foram contraídas. Então, tem que ter todo um trabalho de quem queira realmente administrar com responsabilidade. Carluxo, o tamanho do problema, ou a maior parte do tamanho desse problema, Carluxo já sabe. Mas o povo quer, o eleitor quer saber a solução e a competência para resolver. O vereador Carluxo, candidato, pré-candidato do partido, está pronto para administrar Lauro de Freitas? Não. Depois do intervalo a gente vai saber da real condição de alguém que quer e promete mudar a história de Lauro de Freitas. Daqui a pouco. Muito bem, estamos chegando ao último bloco do nosso programa de hoje. Claro que nós temos assunto para conversar sobre uma cidade completa de problemas. Como nós conversávamos aqui no intervalo do programa, diz, olha, vai da área ambiental até as finanças públicas. Evidentemente que são muitos os problemas que um prefeito, mas de problemas a gente sabe que a cidade está cheia. O que a gente quer saber é se Carluxo, pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas, tem as soluções para isso. Isso é que nós, evidentemente, queremos também saber. Porque dizem que o brasileiro já anda cheio de diagnóstico. Por que, que o time não está ganhando? Por que, né, diagnóstico, por que, que isso não está acontecendo? Mas na hora do... Sim, vamos fazer o quê? Então, a pergunta é, Carluxo, você está pronto para ser prefeito de uma cidade tão importante como a sua cidade, do qual você é vereador, e quanto a minha cidade enquanto cidadão? Doutor Rui, eu posso dizer o seguinte, ninguém está completamente pronto para nada.
A gente, claro que eu conheço a cidade, eu conheço os problemas da cidade, eu tenho soluções, diga assim, pensadas para muitas das situações da cidade, mas para outras situações que eu conheço, é claro que eu vou precisar de técnicos experientes e capazes, né? Até porque alguém numa gestão, se não tivesse necessidade desses técnicos, a gente não teria um número tão grande, não estava despendendo, assim, gastando dinheiro com tantos secretários, com tantos profissionais. Então, eu acho que os problemas eu conheço, os problemas da cidade, repito, né? Alguns a gente já tem algumas soluções a apresentar, e aqueles que a gente não tem exatamente ainda o profundo conhecimento, diga assim, a experiência necessária para resolvê-los, a gente vai buscar pessoas capazes, né, que possam exatamente nos trazer essas soluções. Uma coisa estou certa, é que aquilo que nós entendemos que tem que ser melhorado, a gente vai discutir com a sociedade e vamos buscar melhorar mesmo. É como dizia o atual prefeito, enquanto era vereador, dinheiro tem, e é dinheiro do povo. E se o dinheiro do povo está aí, nós vamos ter que aplicar bem esse dinheiro e fazer e resolver os problemas que se apresentam. O que não dá é a cidade continuar convivendo com tantos problemas. Com tantos problemas. A gente tem, como o senhor colocou, a gente tem um problema exatamente de mobilidade terrível. Para chegar aqui ao estúdio da LFTV, nós tivemos uma grande dificuldade, né? É verdade. Nós temos hoje praticamente uma cidade de 59,6 km², com a quarta maior frota de automóveis. O que é que a gente vai resolver? Como a gente vai resolver isso? Para isso a gente precisa exatamente de estudo técnicos profundo, de forma a gente, né, aliviar a nossa possibilidade de trafegabilidade. Está vindo aí a via metropolitana, a gente vai ver como se resolve isso, né? E fazer todo o estudo necessário para que a gente possa atender essa demanda. Tem a questão que o senhor percebe exatamente, saneamento básico. É uma outra questão que a gente teria, diga assim, 2, 3 horas para discutir. É verdade. Hoje nós temos quase 170 milhões enterrados na cidade aí, que foi aquele programa da Embasa com a Bahia Azul. Não foi para lugar nenhum. Está parado, é dinheiro público. Como vamos resolver isso? É problema do governo do estado, da Embasa? Não, é problema do prefeito da cidade, é problema nosso. É dinheiro nosso, imposto nosso que está enterrado. E a gente vai precisar exatamente, diga assim, futucar a justiça no sentido de apressamento de resolver a questão que aí está. A gente não pode deixar... Né? Quase 95% do esgotamento sanitário não temos. Não existe, né? Não existe. Uma cidade. E a 7ª, 8ª mais importante município do estado não tem esgotamento sanitário. Do estado. A educação, como nós já falamos, né? A saúde, os postos se fechando a cada dia, e muita coisa para se resolver. E a gente vai precisar exatamente, né, de pessoas com competência suficiente e desejo também de fazer esse trabalho, de ajudar, que seja quem for, porque nenhum dos prefeitos que sentarem aí, né, pode ser PhD exatamente no que for, mas ele não tem todas as soluções, né? As soluções. Mas tem prefeito que acha que é papai sabe tudo, né? Infelizmente, aí é que está o erro, né? O cara acha que ele é o supra-sumo, que ele é o poderoso, que ele sabe que o desejo tem que ser o desejo dele, e não é assim. Tem que ser exatamente uma coisa discutida com a sociedade, né? E se permitir assessorar. Né, se permitir assessorar. E tenho a certeza que essa humildade nós temos, né, por isso deu certo na educação. Todos dizem, né, que nós fomos um bom secretário de educação, saindo de uma área que não era a nossa área, fomos e conseguimos fazer alguma coisa positiva na educação. Que é isso, que nós nos permitimos ser assessorados e entender os problemas e trazer as soluções. E resolvê-los. Exatamente. Bom, dentre as coisas, eu vou pedir as suas contribuições finais, as suas considerações finais desse programa, mas eu lembro no intervalo que você falou da importância, porque diz que o eleitor de hoje, você dizia para mim, olha, tem muita gente que está naquela coisa de não vou votar, tipo, com descrédito, tipo, não está valendo a pena, a classe política. E você disse assim, não, muito pelo contrário, nós temos que encorajar as pessoas e tal. E há uma população de jovens eleitores que vão estar até no seu primeiro voto, como diz o outro. O que dizer para eles nesse momento? Dizer o seguinte, não fiquem, diga assim, decepcionados com quem está. Todos nós estamos, aliás, decepcionados, né? Mas tem jeito. E nós precisamos exatamente mudar pelo voto, é verdade. Mudar pelo voto, né? Dizer, como dissera, né, o Eduardo Campos, né, nós não podemos exatamente, né, abdicar de fazer aquilo que temos que fazer. Eu acho que nós não podemos, diga assim, abandonar essa missão que nos é dada. Perfeito. Nós precisamos
ter coragem para mudar, ter coragem para renovar. A gente vê que na política, a gente vê os caciques, né, aquelas pessoas que estão sempre ali. Agora a gente vê uma polarização, né, entre dois candidatos, que são os candidatos majoritários, onde as pessoas acham que um daqueles candidatos será o vencedor, outro será o derrotado. Ao passo que nós temos aí 6, 7, 8 candidatos que podem exatamente trazer uma novidade de gestão. Né? Uma novidade de gestão. Nós estamos entre esses, né? Embora cabelos brancos, cabelos brancos, mas a gente se coloca como novo dentro de um processo político viciado. Né? Esses estão aí. E é isso que a sociedade tem que compreender. Né? E não ficar... Então essa turma nova tem que apostar que vale a pena. Tem que apostar, sim, é a política. Não há outro caminho para a gente trazer. O que é que nós faríamos? A gente abandona a política, a gente não volta na política, a gente vai entregar exatamente aos outros que não tem nenhum compromisso. Nosso destino exatamente na mão desses que não tem. Exatamente. Não tem, né? Então a gente precisa cuidar disso, né? A gente precisa votar, sim, escolher bem, né? Não se iludir com a aparência, a boa fala, o bom discurso, porque às vezes, né, não é o discurso, é a prática, é a vida. É a realidade da vida, a história de vida de cada pessoa, que pode nos trazer algum alento, alguma, diga assim, possibilidade de construir algo novo, algo diferente, né? Algo pautado nos bons princípios. Né? Esse é o nosso desejo. Bom, suas considerações finais. Agradecer, doutor Rui Pontes, mais uma vez ao senhor pela gentileza, assim, pela amizade, pelo carinho com que sempre nos recebe aqui, né, nos ajudando, nos orientando, nos passando, inclusive, informações, porque aqui é um espaço onde a informação é produzida e é o que faz com que move os vereadores também. Né? O vereador, para ele ser um bom vereador, ele tem que estar bem informado. E o senhor tem essa missão de estar bem informando a sociedade, informando a todos nós, fazemos parte da política. Né? Agradecer aos ouvintes aqui do seu programa, né? Região Metropolitana em Debate, os seus profissionais, né? Que sempre nos atendem aqui com bastante solicitude, bastante carinho, né? E dizer que nós estamos prontos, sim. Prontos para vamos tomar conta, assumir os destinos do nosso município. Estamos indo para o debate político, estamos indo para a construção de... Aliás, é uma das coisas, me permita... Pois não. Me desculpe até atropelar o seu raciocínio final, mas há uma expectativa de que a LFTV e a TV Sempre façam juntas dois debates. Né? Assim que sair a homologação das candidaturas, pegar os candidatos formalizados e fazer um primeiro debate e mais adiante, próximo da urna, no último dia permitido por lei, fazermos um segundo debate com os candidatos. Eu queria saber se o senhor aceitaria esse convite. Doutor Rui. Com certeza, é ótimo. Então, para mim vai ser uma honra estar aqui debatendo, conversando com os demais candidatos. Programa de governo e responder aos outros. Os questionamentos, as perguntas, né? E verificando exatamente, até para que a sociedade possa entender qual é o melhor intencionado e melhor qualificado também, porque não vale apenas só a intenção, né? Tem que valer também a qualificação de cada um para que possa... Eu tirei do raciocínio final, desculpe, não sei se já concluiu, mas eu fico muito feliz e agradecido porque todos os outros assumiram publicamente esse compromisso de vir ao debate, sendo realizado pela LFTV e a TV Sempre. Vamos poder contribuir democraticamente com esse momento. Obrigado. Bom, e eu gostaria de encerrar primeiro agradecendo não só a gentileza de sempre que você tem, Carluxo, conosco aqui, comigo, não é? Uma pessoa com quem faço questão de dizer tem um relacionamento pessoal, não é? Um carinho muito grande. Obrigado, sei do seu trabalho, sei da sua luta e sei da maneira com que enfrenta seus desafios, não apenas com serenidade, mas por atitudes e experimentar, e tem algumas coisas que são muito comuns às pessoas de bem. A gente às vezes consegue acreditar numa grande mentira, porque queremos o melhor. Mas a gente também tem a sapiência de entender e identificar rapidamente que de uma grande mentira não se participa durante muito tempo. Não é? Na hora que toma conhecimento de que as coisas não estão
absolutamente de acordo com aquilo que se achava que era uma verdade, saber tomar a decisão correta. Essa é uma das qualidades que não apenas o político, mas o cidadão Carluxo sempre teve no meu conhecimento, e eu posso, como diz o outro, assinar embaixo. Embora não represente muito, mas pelo menos você saiba que tem um caminho, sim, você representa muito, com certeza, e um carinho de coração. Nós temos um compromisso com o próximo programa, e eu gostaria que vocês continuassem anotando e apontando as suas críticas, sugestões, qualquer eventual pergunta direcionada ao nosso convidado de hoje, ao vereador Carluxo, ao pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas, Manuel Carlos, o Carluxo. Você pode encaminhar também para a LFTV ou para a TV Sempre, que chegará à assessoria do nosso convidado de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho e atenção que tem conosco no nosso programa Região Metropolitana em Debate. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor, mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico de um país. Participe! Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.